Nós vamos falar um pouquinho aqui, 50 minutos, 55, uma hora no máximo, os dons do Espírito Santo. Alguma coisa sobre os dons. Acho que esse PDF tem no site, né? Pode ir no celular aí. Pode ir no celular. Ah, tem não. Ah, tá. Então vamos começar. Os dons espirituais. Alguém já ouviu falar em dom do Espírito Santo? Já, né? Inclusive na palavra. Não é? Você nunca ouviu falar em dom do Espírito Santo? Não? Sim ou não? Já? Ah. Os dons do Espírito Santo vêm de quem? Ah, isso aí. Então, os dons espirituais definem aquilo que o crente faz. Serviço. Serviço espiritual. É porque a apostila aqui que o pastor fez está explicando bem esse início aqui, e aí a gente vai. Então, crente, serviço, aponta para o serviço. Deus fornece os dons, foi o que o Breno falou, e requer que sejam exercidos. Claro, para que ele daria, né? Doutor Jabá, para que ele daria? Se não fosse para exercer. Você concorda? Para que ele trabalhe através de nós. Só que tem um ponto aqui, primeira nota. Para ele trabalhar através de nós, o que tem que acontecer, doutor Breno? O que você acha? É bem verdade que a gente vê na Bíblia que o Espírito de Deus atuou em ímpio, certo? Ciro, que assinou um decreto para a galera voltar. Lembra disso? O Espírito despertou. Tudo bem. Só que o que a gente vê na igreja é o quê? Antes do Espírito trabalhar através de nós. É trabalhar em nós. E aí é que, às vezes, o negócio tem que pegar no tranco. Porque aquela coisa do João 3,30, doutora Nívia, João 3,30, essa é a definição de santificação mais. Só o Espírito Santo mesmo para falar pouco, falar tudo, né? A gente não consegue. João 3,30. Pronto. Isso chama-se santificação. Ele pelo Espírito em nós. E aí ele vai encontrar resposta, né, doutor Luciano? Para que ele faça através de nós. Por quê? Se alguém quiser vir após mim, doutora Nívia, se S-E, eu posso não responder às demandas do Espírito, eu posso entristecer o Espírito. Não é isso que diz Tessalonicenses? Eu posso apagar os Efésios. Primeiro, dons sem fruto são sem nenhum valor, de fato. A presença ou ausência na vida de um membro do corpo de Cristo afeta diretamente os resultados do exercício de qualquer de seus dons espirituais. É o que a gente acabou de ver. A presença ou ausência da vida de um membro do corpo de Cristo, membro do corpo, não da Igreja Vida Nova. Igreja. 1 bilhão de crentes, 2 bilhões, sei lá. Afeta diretamente o resultado do exercício de qualquer de seus dons. Então, porque se um não responde às demandas dele, é claro que a igreja, principalmente a comunidade na qual ele congrega, é afetada. Lembra lá de Acã? Tem um detalhezinho ali. Eu ia escrever. Qual é o detalhe que está lá? Em Acã. Josué. Não, 7. Josué 7. 6, 7, não lembro. Acho que é 7. Israel pecou.
Aí, doutora Nívia, você vê a igreja, o nego não está nem aí para a palavra, o nego não está nem aí para o outro. Eu estou um pouco me lixando para você, doutor Breno. Aí quer que a igreja seja cheia do Espírito Santo, que cresça, que tenha evangelismo. Como? Mas como? Como? Cadê a realidade espiritual dos membros? Como é que é isso? Israel pecou. Foi um cara. Meteu a mão lá no negócio. Meteu 3 coisas, né? Roubou 3 coisas. Capa, estava lá. Israel pecou. Pode ler lá que está escrito isso. Vamos ver? É Juízes. Vamos ver, é rapidinho. Vamos ver aqui. Josué. Josué. Ó, é 7 mesmo. Josué 7. Versículo 10 e 11. Doutora Nívia, por gentileza. Jael, ó. Josué 7, 10 e 11. Vê aí. Mas foi? Mas foi milhares de Israel que fez o negócio? Não. Então, somos um corpo. Então, essa ideia de unidade, antes da gente ler dons do Espírito Santo, essa ideia de unidade, assim como a Trindade é una, a gente é um com Cristo. A gente, como corpo, ele é o cabeça, a gente é membro. Um é cotovelo, outro é dedo, outro é nariz, outro é boca, mas, e vai, é isso aí. E vai embora. Então, essa ideia de unidade, às vezes a gente, tô nem aí não, tá pecando, lasca-se. Não, não, meu querido, não, a igreja vai pagar, não é assim não. É um corpo. É, 1 Coríntios 12. A gente vai passar por aqui. Ó, primeiro, a procedência, são 5 ou 6 tópicos. Uns mais, outros menos rápidos. 6 tópicos. A procedência do dom. Doutor Breno acertou. A procedência de onde vem? De Deus, obviamente. Né? Os dons são uma dádiva de Deus, é um presente, uma graça, né? Uma graça, é uma provisão para seu povo, para a edificação do próprio corpo, do próprio povo. Efésios 5,18. Efésios 5,18. Antes de Romanos 8. Efésios 5,18. Alguém lê? Não se alegra com a alegria do mundo, que aponta para vir a alegria, normalmente. Então, esse aí estáis enchendo sempre, né? Enchi, pronto, parou. Não. É durante a nossa vida, mais, por medida. Por quê? Porque quando João 3 vai falar que ele não dá o Espírito por medida, doutor Luciano, está se referindo a Cristo ali. Cristo tinha a plenitude do Espírito Santo. Cristo, sim. Mas nós não. Então, nós temos uma medida. Então, já que temos uma medida, esse enchimento é paulatino. Então, estáis se enchendo. No original, a ideia é uma ascendente, entendeu? É igual o redemoinho de Jó lá. Você vai crescendo. Então, é o que a doutora Nívia leu. Que ele cresça, que eu diminua. A ideia é essa de proporção. Então, você conhece o irmão, sai daqui amanhã. Vou morar lá em... Doutora Marisa, vou morar lá em... Chuta uma cidade aí, sei lá. Na Alemanha. Vou morar lá na Alemanha. Munique. Ó, chique, hein? Munique. Aí eu volto daqui a 15 anos.
Aí eu olho para o Walter, bato um papo com ele, fico 15 dias com o Walter. Rapaz, o bicho está a mesma coisa. Mesmo, nada, zero. É o mesmo pecado habitual, é o mesmo traquejo, é o mesmo. Doutor Luciano rindo lá. É a mesma coisa. Cristo, aquela medida ali de 6,5, não foi para 7. É igualzinho. Doutor Jabá, a mesma coisa, igualzinho. Tem alguma coisa errada. Se é que ele cresça, que eu diminua. E estáis enchendo, é um crescimento proporcional à medida, à plenitude, entendeu? Efésios 4, é rumo à plenitude. Plenitude é plerô, é completo, maduro, perfeito. Então, esse dom é para isso. Efésios 4, 7. Alguém lê? Efésios 4, 7. Está vendo? Proporção. Tudo é ideia de proporção. Quem tem isso em plenitude? Só o Senhor. Aí Romanos 8, não precisa abrir, só presta atenção. Romanos 8, 29, olha só. O 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou para ser. Predestinou para quê? É para ser o Walter? É para ser para ser o Breno? É para ser a Marisa? Até a morte? Não. 29. Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primeiro, perdão, o primogênito entre muitos irmãos. Conformes à imagem de seu filho. Então, se eu vou lá para Munique e fico 15 anos e volto, e o Walter está mesmo Walter, Gálatas 4,19, doutor Luciano, com essa voz de macho, leia aí para gente. Gálatas 4,19. Ah, até que. Está vendo? Eu vou para São Paulo pela 381. Até que eu chegue lá, eu vou rodar. Ó o percurso aí, ó. Até que, doutora Aninha? Até que. Então, até que tem né, um meio aí. Um processo. Um tempo. Exatamente. Eles são do Espírito. 1 Coríntios 12, vemos que o Espírito Santo é quem distribui os dons como lhe apraz. Versículo 11. Doutor Reinaldinho, por gentileza. 1 Coríntios 11. Perdão, 12, 11. 12, 11. Conforme ele quer, não é isso? Conforme ele quer. O aspecto da soberania de Deus. O meu tem conforme ele realiza todas essas coisas. Como ele apraz. Ali é como ele apraz, a minha versão é conforme ele quer. Então, ele é soberano, ele distribui à medida que, né? À medida que lhe apraz, então está ali, individualmente. Agora, a plenitude do Espírito Santo está na igreja e no nosso Senhor. Ele está assentado à destra da majestade nas alturas. Onde é que está isso? Hebreus 1. Eles são uma dádiva de Deus para seu povo, para edificação da igreja. O dom não é para a gente ser aplaudido,
Pelo menos não era, né? O dom não é para a gente ganhar tapinha nas costas e a gente ficar igual um pavão. Não é para a gente ficar rico, para a gente ganhar dinheiro. Quanta distorção tem hoje, né, irmão? Porque nós mesmos temos uma tendência, se a gente vir um irmão com determinado dom, oração, tal, a gente fica prestando homenagens. Quando, na verdade, tem que prestar homenagem a Deus, não é ao ser humano, não. Na verdade, se ele está respondendo às demandas de Deus para a vida dele, para o ministério dele, e todo mundo tem ministério, não é só o pastor, seminarista, o diácono, o presbítero, todo mundo tem. Todo mundo tem. Uns mais específicos, integrais, o outro não. Mas todo mundo tem, porque todo mundo é corpo. E aí a gente pessoaliza, entendeu, doutor? A gente pessoaliza, a gente, aspas aqui, carnaliza. A gente não vê que é Cristo. Aí a gente fica homenageando homens. Com A, B ou C. Tem que falar glória a Deus, que o Senhor te use para benefício de Israel. Que Israel? Israel espiritual. E a igreja. Para que nós não leiamos a vida nova pecou. E aí a gente fica nessa miséria que a gente está. A vida nova pecou. Não ache que um irmão caído, pecando, seja problema do irmão, não. Claro, cada um vai responder. Está ali individualmente. Mas essa não é a questão. Isso é uma falta da visão da unidade violenta. Não dá de ombros, não. Agora que já está sarado, você pode... Não dá de ombros, não. É isso aí. É isso aí. Não tem. Mas tem que ser exortado e admoestado. Encorajado, que é exortado, a mesma coisa, e admoestado, corrigido. Uhum. É por isso que a gente tem, e aí a primeira palavra que o pastor deu aí antes do tio Pedro, a questão do relacionamento. É com o relacionamento que você vai verificar, né? Aqui e ali. Relacionamento é fundamental. E não é relacionamento de 19 às 20h30 de domingo, não. A irmã entendeu o que eu estou dizendo. Essa fala, ela entendeu. Glória a Deus por isso. O dom é um presente. O Espírito Santo os distribui com os crentes, né? Aos crentes. É Espírito que o Espírito concede a quem quer, a gente viu. No entanto, somos livres para buscá-los. Antes de fazer um negócio aqui, eu vou dizer aqui. Doutor Reinaldinho, você já leu a primeira carta aos Coríntios? Já leu? Certo. O que tinha lá? Você lembra? Muitas coisas. Muito BO, né? Inclusive, pai fazendo amor com a mulher. Como é que é? Não. Filho fazendo amor com a mulher do pai. Complicado. Tá. Mas o que mais? Preferências. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Eu sou de Cristo. Aí parece que até esses que falam eu sou de Cristo, doutor Luciano, é muito espiritual, né? Como eu, ele mesmo, ao falar eu sou de Cristo, eu já me divido. E na língua original, divisão aponta, é usado na medicina. Fratura de osso. Deus ama isso, né?
A igreja se dividindo e falando nós e eles. Parece 13 e o 22, né? Nós e eles. Não faz o menor sentido isso. E aí, quando você se depara com essa divisão, e o cara que fala eu sou de Cristo, nossa, é tão carnal quanto o outro. Tá, carnal no sentido, que tem uma situação aí, a gente não vai entrar nisso, se existe crente carnal, se não existe crente carnal. Mas o crente pode agir na carne. Gálatas 5, doutora Nívia. O Espírito, e aí é um E maiúsculo, que é ele em nós, acho que é o 17, 16, 17. O Espírito milita contra a carne milita contra o Espírito, um opõe-se ao outro para que não façais o que seja do vosso querer. Olha que legal. Então é guerra, é batalha espiritual. Então, se existe essa guerra, eu posso fazer o que seja do meu querer. Eu posso dizer não, doutora Marisa, eu posso dizer não a João 4:34. Qual que era a comida? Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida. Alguém vive sem comer? Então, qual é o meu desejo do meu coração? Para que o Senhor lá do alto não fale, vida nova pecou. Qual é o sentimento do meu coração? Sincero. Estou sendo sincero. Eu quero que venha juízo em cima de mim se eu estou falando mentira aqui. Qual que é? Que seja uma coisa básica na vida de cada crente aqui, à medida que ele vai se revelando a nós, né? Ele não, como é que é? Ele não planta, como é que é? Ele não ceifa onde ele não planta. É isso. Ele não colhe, ele não planta. Ele não vai pedir nada além do que ele já nos deu. Então, à medida da revelação a cada um aqui, que nós respondamos aos alvos dele. Porque senão ele vai dizer, vida nova pecou. E a vida nova vai ficar nadando, morrendo na praia. Mas claro, não tem amor, não tem relacionamento. Esse tema relacionamento é a cereja do bolo. Cereja do bolo. Glória a Deus pelo Espírito Santo que deu isso no coração do pastor para ele trazer isso aqui. Eu vou te falar. Salmo 81. Tem uma frase aqui muito interessante não sei se é apostila, como é que é o nome disso? O guia. No guia aqui. No entanto, somos livres para buscar os dons, Senhor, em oração. Fala comigo, qual que é o meu dom na igreja? Porque tem umas irmãs aqui que tem oração a nível 1. Eu, sinceramente, eu tiro o chapéu. Isso é dom. Isso é dom. Não, nem todo mundo ora da mesma forma. Aliás, nós não sabemos orar, né? Nós não sabemos. Mas a questão do vernáculo usado, a questão do que o Espírito Santo bota na boca de irmão A, B ou C, é muito diferente. Tem umas irmãs aqui que eu vou te contar uma coisa. Salmo 81, 10. Leia aí. Essa é a ideia. Isso aí está falando de Israel no deserto. É um quadro triste. Um quadro triste. Aí. Esteja disponível para o trabalho do Espírito Santo. Eu sou o Senhor, os tirei até do Egito. Abram bem a boca e eu encherei. Pede. Isso está lá nos evangelhos também. Mas eu quis um salmo. Aí, olha o 11 e o 12. Mas, está vendo? Mas, abre a boca que eu vou te dar o que você quer. Ora, pede, quebranta o coração. Aí, a primeira palavra do versículo 11, qual que é? Mas. Cadê o 11? Mas.
Ele fez isso? Não. Números 14, eu não lembro o versículo, mas Números 14, os cadáveres ficaram prostrados no deserto. Aí eles ficaram 38 anos e meio sendo errantes e não peregrino, como nós somos. Pedro vai dizer que nós somos peregrinos. A geração do deserto foi errante. Eles foram peregrinos mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, mais ou menos, e depois eles foram errantes no deserto. Mas aqui, ó. Então, podemos buscar. Podemos. E ele vai dar. Por quê? Porque a edificação do corpo dele. Porque é o seguinte, doutora Marisa, o que a igreja está fazendo há 2000 anos? Pedro, na segunda carta, vai falar que a gente pode apressar a vinda do Senhor. Está se ataviando. A igreja está sendo ataviada, preparada para aquelas bodas do Cordeiro de Apocalipse 19. Então, se eu não me atavio, como é que faz? Cadê o casamento? É. E aí eu concordo com muitos irmãos que dizem que em tipo, Eliezer, o servo de Abraão, quando foi pegar Rebeca, o que Eliezer fez? Em Gênesis 25. E o atavio está diretamente relacionado com o quê? Enchei-vos do Espírito. Porque a nossa carne vai militar contra o Espírito, doutor Rinaldinho. Gênesis 25. Abre lá. Vamos ver se tem lá a palavra. Dependendo da versão, né? Mas essa é a ideia. Quer ver? Vinte e cinco. Perdão, 24. 24, falei 25. 24. Ó. Vamos ver aqui. Ó, o versículo 34. Ele disse: sou servo de Abraão. Você vê que ele fala: sou servo de Abraão, né? Ele não fala o nome dele. Por quê? O ministério do Espírito Santo é falar dele mesmo? Vai falar de Cristo. Olha os 52 e 53, perdão. Tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Israel. Também deu ricos presentes ao irmão e à mãe dela. Chegou lá para que a Rebeca se casasse com o filho de Abraão, ele a embelezou, a ataviou. Quer ver? Lembrei aqui de Apocalipse 19. Abre lá. Apocalipse 19. Não é só 19, não. Tem mais. Essa ideia da gente buscar. Foi muito bom ter isso lá. Quer ver? É o 19. Abre lá no 19 primeiro. É. É a questão no 7, que é o vestido de branco. 19, 7. Ah, tá vendo? Tá vendo o papel do Espírito Santo? A gente, eu não sou noiva, não. Quem é noiva é a igreja.
Então, se a gente fica reiterando em pecado habitual, em relacionamentos inadequados, você vai falar de relacionamento, mês inteiro aí. Relacionamentos inadequados, pecado habitual e coração dividido, como é que faz? Aliás, coração dividido, 2 Coríntios, abre lá. 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, versículo 2. Tenho zelo por vocês como um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-lo. Está vendo? Preparar é a mesma ideia. Vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo. A gente, Walter acabou de ler. Quem se ataviou? A esposa, a noiva, que vai ser esposa, obviamente. Então, estamos nos preparando para um casamento. Beleza. Que é Cristo. Parte B do versículo 3. Assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza, fala de novo, né? Pura, devidas a Cristo. Simplicidade e pureza. Simplicidade aponta para quê, irmãos? Um só foco. A questão do coração dividido. Eu sou um homem de muitos amores. Eu tenho Cristo e mais uns negocinhos. Olhos simples. Lembra lá de Mateus 6? Quando fala de olhos simples? Não dá para você amar dois senhores, meu querido. Não dá. Então não dá para cochear entre dois caminhos. Não lembro onde está aí. Tem que cochear dois caminhos. Não dá. Então, e pureza. Pureza aponta para quê, doutor Luciano? Pureza. Feito de um só elemento. Uma coisa que é pura, né? O diamante é puro. Só carbono, purinho. Isso aí. Isso aí. Exatamente. E qual que é o único elemento que tem que ser nosso? Cristo. Só que é um processo, é verdade. Só que ele tem demandas, e essas demandas vão sendo paulatinamente na nossa caminhada apresentada. Mas aí é se quiser vir após mim. O chamado é irresistível. Mas a santificação não. A santificação não. Eu posso ficar um bebezinho em Cristo. Eu sou muito gente boa, mas não me chama atenção, não. Eu rodo a baiana, não vem com esse negócio, não. Um bebezinho. Não entendeu o evangelho. Não entendeu. No início aqui do guia, da apostila, está lá, Romanos 8, 29. Para ser o quê? A imagem. Não é a imagem da Nívia, não. O marido dela adora a Nívia, ama a Nívia. Amém. Mas Deus não gosta, não. Entre aspas. Vê se me entende aqui. E nem do Luiz Felipe. Ele ama o filho. O filho forjado nela e em mim. É isso que ele ama. Não quer saber de Nívia, não quer saber de Walter, não quer saber de ninguém, não. Então, para que filho morto na cruz? O que Paulo diz? Na minha carne não há o quê? Bem algum. Só um parênteses aqui, a questão lá da carne, quando a gente bateu um papo aqui sobre não sei se você estava, sobre a humilhação de Cristo, eu apontei um tipo da carne, Moabe, Jeremias 48. Não mudou de borra em borra, de vasilha em vasilha. Continua a mesma coisa.
A carne, para quem já bateu o carro aí, é PT, perda total. Tem jeito não. Tem jeito não. A velha natureza, tem jeito não. Não tem salvação para a velha natureza. Então, nós podemos, irmãos, buscar dois. Primeiro, procedência e dois, alcance. Os dons não são exclusividade de uma comunidade ou de uma pessoa, mas do Espírito Santo. Né? A gente viu aqui, pela soberania dele, ele dá a quem quer, na medida que quer, e visita a vinha dele, vinha, igreja, né? Vinha, de modo geral, visita a vinha quando ele quer e faz o que ele quer. Ele comprou com sangue o filho. Alcance. Ele distribui a cada um. Romanos 12. Vamos lá. Romanos 12. 3, Romanos 12, 3. Segundo a medida da fé. Está vendo? Então tem uma ideia de proporção aí. Mas se eu não respondo às demandas, a gente vai ver essa palavra daqui a pouco, tá? Demanda. Tem um versículo que diz exatamente isso. É Romanos 8. Daqui a pouquinho. Está vendo? A medida. Nós somos responsáveis por isso. Nós somos, doutora Aníbal. Só que antes dele falar dessa coisa da medida, o que ele fala? Porque aqui está uma explicação. Por quê, né? O 3. Por quê? Só que antes, o 2, olha o 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo. O mundo aqui é Aion. Olha lá. Aion. É mentalidade do mundo, né? É mentalidade. É aquela coisa em desfavor de Deus, contra Deus. Mas deixem que Deus os transforme. Olha que maravilha. E aqui é transfigure. 4 vezes essa palavra está no Novo Testamento. 4. Se transforme. Isso. 4. É transfigurar. É a mesma palavra lá do Monte da Transfiguração. Muito bom, doutor Reinaldinho. Mesma palavra. Pela renovação da mente, para que possam experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aí aqui fala mente, emoção, esse experimentar aponta para emoção, na língua original, e vontade. Mente, emoção e vontade. E o que é isso? O nosso eu, alma. Nós somos uma alma. O ser humano é uma alma. É o homem interior, né? Que é alma e espírito, são 2 palavras intercambiáveis, né? Mente, emoção e vontade. Então, eu faço porque sinto e sinto porque penso. Mente, emoção, voltando, né? Mente, emoção e vontade. Faço, vontade, porque sinto e sinto porque penso. Então, se não houver em mim uma mente renovada, e não é aquela mente igual a de Pedro, não, Senhor, isso nunca te sucederá. Uma mente carnal caída, uma mente de autopreservação. O Senhor veio aqui para ser crucificado. Ele se entregou. E Pedro querendo que não. É claro, se o meu, digamos aqui, né, aspas, se o meu chefe vai para a cruz, eu vou para onde? Não.
Isso aí. Isso aí. Ele chorou o quê? Qual que é o advérbio? O advérbio de modo. Advérbio de modo. Exatamente. Muito, né? Muito assim. Amargamente. Advérbio de modo. O doutor Rinaldinho vai fazer Enem, né? Então vai prestando atenção aí. Advérbio de modo. Copiosamente, amargamente, em abundância. Ele chorou. E tem mais um versículo aqui que a apostila diz. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. 11. Mas um só, aquela unidade para a qual a gente apontou, né? E que se o irmão tiver em pecado, eu não estou nem aí, não entendeu a unidade da Trindade, que nós somos um com o Senhor, nós somos religiosos de domingo, nosso bumbumzinho esquenta a cadeira, é isso que a gente é, se não tem essa noção de unidade. Você é um religioso. Entendeu, Reinaldinho? Nada mais do que isso. Nada. Só isso. Mas um só e o mesmo Espírito, mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, as coisas que ele falou lá atrás, distribuindo-os a cada um individualmente conforme ele quer. Repisar esse versículo aqui. É soberania, o próprio Espírito distribui, porque é dele que vem, é isso? Não é porque eu sou um fofo, eu tenho mais espírito, tenho mais dom. Eu posso ter um dom e Deus está fazendo a obra dele, aí sim, através de nós, como a gente falou no início. Porque no pouco eu sou fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entendeu, Jabá? O outro item da parte 2. Distribuição aos membros do corpo. Ó, o primeiro é o 12, 12. É bom que ficou bem na sequência. O 12. Ó, o 12. Porque, 1 Coríntios 12, 12. Porque, tá lá. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Apesar de estar falando, apontando, doutor Reinaldinho, para uma variedade, muitos, são muitos, né? Aquela coisa expansiva. Ele fala que é um só. Aí ele. Você vê essa antítese aí? Muito, mas um só. Entendeu, Jabá? Então, essa pluralidade não é para ter divisão, não é para ter não é todo mundo olhando para um só, que é o nosso Senhor. Por isso que a simplicidade e pureza da noiva. Simples, um só foco e pureza, determinado elemento. Qual? Cristo. Nada mais. Cristo é muito mais do que suficiente do que qualquer outra besterol e psicologia, e seja lá o que for, seitas heréticas, religião, exatamente. E como é que é? Constelação familiar, tem muito crente indo para isso aí. Nunca ouviu falar, não? Você já ouviu? Ah, joga no Google para você ver. Religião afro, psicologia e espiritismo misturado. Aí bate o liquidificador, é isso aí. Ah, por que eu não me dou bem com meu pai? Aí você vai lá no tataravô e começa a analisar maldição hereditária. E quem é que foi feito maldição? Onde é que está isso? Onde é que está isso? Tem isso na Bíblia? Que isso foi feito maldição? Tem?
Fala, Reinaldinho. Tem? Onde? Onde que está isso? Não. Onde que está essa palavra? Doutor Luciano, com essa voz grossa, máscula, bonita. Gálatas 3,13. Gálatas 3,13. Viu, Reinaldinho? E aí a gente fica estudando maldição hereditária. É fazer tábula rasa a cruz de Cristo. Mais 10 minutos. Os dons não são exclusividade de uma comunidade. Isso já foi falado. São do Espírito. É concedida a cada um. Apesar de serem muitos, sempre tendo em vista a unidade. E foi lá o problema do Acã. Lá foi literal. Aqui não é literal. Né? Aqui não é povo terreno. Aqui é povo celestial. Mas é o princípio espiritual. Agora, o versículo 13, que o Walter já andou falando aí. Vê lá o versículo 13. Doutora Marisa, versículo 13. Leia. Não. É 1 Coríntios 12, 13. É dando sequência. 1 Coríntios 12, 13. Lê lá, doutora Marisa. Em tipo, quando que a gente se insere no corpo? Qual é a, digamos, celebração? Batismo. O velho homem, entre aspas, morre e o novo homem nasce. Ok? Ok. Lavado com a água. E a gente dá um testemunho público de que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador. É a tal da circuncisão, não é isso? Lá atrás. Ok? Só que agora não circuncida o pinto, circuncida o coração. É isso que diz Romanos? Certo, beleza. Aí, como é que está ali? Foi dado a beber de um só espírito. Esse espírito de dom aqui. Porque se eu não tiver o espírito, como é que eu vou ter dom? Se eu não buscar, se eu não tiver a medida, estava lá, enchei-vos do espírito, estáis enchendo. Como é que eu vou operar o dom da forma que agrada a Deus e ter efetivamente dom? Se sequer eu me abebero do espírito. Dado a beber. Isso é o quê? Responsabilidade, doutor Jabá. Porque se você está dentro de uma piscina, doutora Nívia, você está dentro da piscina, você é o afogado lá, e a piscina é o Espírito Santo, certo? A questão é, quanto que tem da água da piscina em você? Essa é a questão. Você está dentro do corpo. Mas foi dado a beber. Quem tem que beber? Quem? O Senhor Jesus não vai pegar a tua goela, fazer assim e socar. Não vai. Ele não é assim. Lembra lá de Apocalipse, em Laodiceia? Estou à porta e bato. O cara podia meter pela porta, o cara é Deus. Não, ele fala que eu estou batendo aqui. Porque tem igreja, tem tudo. Menos Jesus, ele está lá fora. Tem glória de homem, tem instrumento, tem gritaria, tem heresia, tem tudo. Menos Jesus. Então foi dado a beber. Dado a beber. Isso é antes do dom.
dado a beber. Enchei-vos do Espírito, e não do vinho, e não do mundo, e não com os prazeres do mundo, mas com os prazeres de Deus. Mas a nossa visão sectária, né? Nós achamos que a perda não é ganho. A perda é ganho. A gente só fixa os olhos, por causa de Gênesis 3, a gente só fixa os olhos na perda, não no ganho dos bens espirituais. Mais 2 minutos. O outro. Só o último ponto aqui. O 3, as finalidades dos dons. Finalidade. Então a gente viu procedência, o alcance, e agora finalidade. Para quê? Obviamente, para ser utilizado. Não é verdade? Para a glória de Deus. Para ser usados e bem usados. 1 Pedro 4,10. Abre lá. 1 Pedro 4. Aprendi no seminário que é 1 de Pedro, não é 1 Pedro, é 1 de Pedro. 1 de Pedro 4,10. Sirvam uns aos outros, cada um o quê? Viu só? Conforme o dom que recebeu. Como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. A multiforme provisão para a igreja, para que cada um, não é isso? Cada um de seus membros, seja forjado à imagem dele. Viu como é que está tudo linkado? Despenseiros. Tudo é dele. Nós somos mordomos. Lucas 12 tem isso muito bem lá. Distribui a ração. A ração. Ele não vai dar uma medida de comida, como um bom mordomo que é, o Espírito Santo, uma medida de comida para um recém-convertido. Vai matar o cara de indigestão. Mas também, o que é maduro na fé, ele vai dar alimento sólido. Vai dar alimento sólido. Aí, para que a palavra não diga sobre esse irmão, o que Hebreus fala é o que 1 Coríntios 3 fala. Hebreus fala lá, pelo tempo já devia ser mestre. Mas ainda precisa de leite. Aquela palavra ralinha. Ralinha. Mordomos. Mordomos administradores que darão conta por terem usado ou não seu dom para a glória daquele que o concedeu. Exatamente isso aqui. E eu vou fechar com um versículo. Terem usado ou não. Esse usado ou não me vem à mente um versículo. 2 Coríntios 5,10. Doutor Elton, 2 Coríntios 5,10. E aí, a gente vai ter que responder. Doutora Marisa, em voz a plenos pulmões, quando diz o Hernandes, leia. Está vendo? A gente vai ser julgado, irmão. Não é julgamento para condenação. Porque os que estão em Cristo Jesus, já não há condenação. Isso é bíblico, Renaldinho? É? Tem certeza? Ué, não sei, estou perguntando. Onde que está isso? Está na Bíblia. Amém. Mas onde que está isso? Não dá cola não, presbítero. Não dá cola não. Onde que está isso? Romanos 8. Muito bom. Isso aí. Isso aí. Mas só que vai ter julgamento de obra. E a nossa posição no reino, doutor Breno? Será que a gente vai lá
Vai estar lá, ó, coladinho com Paulo, com Spurgeon, John Owen, ó, Barnabé. Será que ele vai estar lá colado com esses caras? George Whitfield. É, na cabaninha, né? É, rapaz. Jonathan Edwards. Será que tá junto com esses caras? É, rapaz. Então, semana que vem a gente continua. Se o Senhor permitir. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por o Senhor ter permitido, Senhor, chegar ao final desse bate-papo aqui, Pai, em torno da Tua palavra, para saber a terceira pessoa da Trindade, Senhor. O Espírito Santo, muitas vezes por nós esquecido, mas é através dele que nós vamos ter o nosso caráter forjado. A imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus. É para isso que nós somos chamados. Ele cresça e nós diminuamos, Senhor, a cada dia. E se for do teu agrado, Senhor, o Senhor nos traga aqui, o Senhor toca essa trombeta, Senhor, e nós a ouviremos e compareçamos a este prédio que acolhe a tua igreja. E mais saibamos o teu Espírito. Em nome de Jesus, nós agradecemos e oramos e pedimos que o Senhor nos conduza em paz e segurança em casa. Amém. Amém.